Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estou aqui feliz, alegre e contente, porque estamos iniciando hoje mais um trimestre. Nessa nossa pré-aula, nós já vamos perceber o quanto essa lição, esta aula, vai nos trazer grandes lições, grandes aprendizados para nossas vidas. Aqui já está o primeiro slide na sua tela, com esses três hinos opcionais para iniciar com louvor na sua escola bíblica dominical, cantando o hino da nossa harpa cristã, e assim o nome do Senhor será glorificado. Mas antes disso, de falar um pouquinho aqui desse sumário dessas 13 lições, eu quero deixar dois recados sempre. Professor, nunca chegue ou deixe para chegar 9 horas em ponto na sua igreja, para que você não seja aquela pessoa que os alunos pensem de você está chegando atrasado. Não, chegue primeiro do que todos, prepare sua sala de aula, seu material e espere os alunos. Com isso, você com certeza terá assim, a credibilidade de falar qualquer tipo de assunto. Muito bem. O outro recado, sim, que eu sempre deixo aqui é: professor, nunca leia a revista, tipo tópico sobre tópico, de uma forma sistemática, assim, que todos fiquem ali parados só vendo você ler. Leia a revista em casa, medite, estude. Não é que não pode ler, não é que não pode ser lida a revista, mas não com a sequência ou uma sistematização contínua durante a aula inteira. Senão os alunos vão pensar como eu pensava, eu sempre digo isso, assim que eu me converti, eu sempre pensava: poxa, esse professor vai só ler a revista aqui e não vai fazer nenhuma aplicação. Mais ou menos esse sentimento que talvez alguns dos alunos tenham, nem todos, claro, a gente vai entender isso. Talvez o tempo que você não tem para estudar, e aí você aproveita esse momento de ler e aí fazer alguma base de aplicação. Muito bem, fica aí o recadinho sempre, tá? Então, são essas 3 lições. A Igreja dos Gentios é o tema principal do chamado missionário, consolidação do Evangelho entre os povos, tá? Então nós vamos estudar isso durante esses 3 meses, iniciando aí nesse próximo domingo, a primeira lição, que tem um tema, o chamado para os gentios, essa é a nossa lição, e aí vai até a 13ª lição, que é a missão contínua, continua entre nós, continua em nós, aliás, a 13ª lição. Querido, vamos lá. Primeira lição, está aí na sua tela, o chamado para os gentios. É uma lição espetacular. Nós vamos entender o porquê disso aqui, o chamado para os gentios. Por que que os gentios tiveram essa oportunidade de receber Paulo como um dos maiores pregadores da história, Paulo, um dos maiores escritor da Bíblia. Meu Deus, que privilégio que eles tiveram de receber Paulo, e que privilégio Paulo teve de ser chamado para pregar para os gentios. São 3 tópicos. A nossa revista, a nossa lição está aí na sua tela. O primeiro tópico diz o nascimento da missão gentílica. O segundo tópico está aí também o Espírito Santo e a obra missionária. E o terceiro tópico, a igreja como agência missionária. E aí vem o subtópico, onde nós iremos aqui interpretar ou meditar um após o outro, tá? Vamos lá, o textuário da nossa revista da Escola Bíblica Dominical diz assim, ó: e servindo eles quem? Olha lá, nós vamos ver isso, tá? E servindo eles, Paulo, Barnabé e outros lá, ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai em mim a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Capítulo 3, versículo 2 de Atos dos Apóstolos. Verdade prática diz: quando a igreja ouve o Espírito Santo, isso aqui é profundo, ó. Quando a igreja está dando ouvido ao Espírito Santo, o evangelho avança. O evangelho avança e as vidas são alcançadas para a glória de Deus. Então, o primeiro ponto que eu observo aqui, queridos, ó: quando a igreja ouve a voz do Espírito Santo, o evangelho avança. Então, hoje nós estamos vivendo praticamente, em algum cenário que nós observamos no cristianismo, a mecanização. Sabe quando uma coisa robotizada, uma coisa que é lida, uma coisa que é sistemática ali, lida
e todo momento, todo instante é só aquilo. Não tem mudança, não tem um mover por trás sobrenatural. A igreja do Senhor, ela precisa entender e ser de fato movida pelo Espírito Santo. Os líderes da igreja precisam ser movidos pelo Espírito Santo. Ele precisa dar ouvido à voz do Espírito Santo. Essa é a realidade. Se assim não acontece, como que o evangelho vai avançar? Fica só naquele mundo, sabe? Naquela coisinha ali, básica. Então, não temos que ser robotizados nem mecanizados as coisas. Precisamos dar ouvido ao Espírito Santo, porque dando ouvido ao Espírito Santo, as coisas avançam. Essa é a realidade. Leitura bíblica em classe está aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 1 ao 12. E aí está na sua tela, no verso 1 diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Perceba, a igreja era completa praticamente, com homens de Deus e era habilitados, tá? A saber, Barnabé, Simeão, chamado Nigilus, Cirineu, de Manaém, que fora criado em Herodes, com Herodes, o Tetracas e Saulo, e servindo eles ao Senhor jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me para a obra que eu tenho chamado, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, o papel da igreja é esse, o cristão. Então, eles começaram a jejuar e orar, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Verso 4 diz: e assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram, olha só, a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegando Salamina, anunciava a palavra de Deus, e foram ali falando do amor do Senhor. Bom, verso 6 diz: e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, e era um varão prudente. Este chamando a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Esse homem tinha um desejo dentro do coração de ouvir a voz do Senhor, tá? Mas existia um tal de Elimas, esse camarada era um encantador, e ele queria atrapalhar de todas as formas a pregação do evangelho, porque assim o interpretava o seu nome, Elimas, né? Procurando apartar da fé a procônsul. Mas olha só, Paulo teve uma visão tremenda. Aí Paulo, no verso 9, Paulo diz assim, ó: todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo. Queridos, perceba o quanto é importante o cristão ter uma visão, um discernimento espiritual. Paulo disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia. O inimigo de toda injustiça, de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Você não se cansa, camarada, não é? E aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, tá? Sem ver o sol por algum tempo. Paulo disse isso. No mesmo instante, ele ficou, ou seja, foi instantâneo. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu e ficou maravilhadamente da doutrina do Senhor. Então, querido, está aí. Essa leitura bíblica em classe é muito importante para nós já termos aí uma base do que vai acontecer durante o nosso trimestre, durante essa aula aqui. E a palavra-chave aqui dessa lição é gentios. O que significa isso no sentido bíblico? Isso representa aquelas pessoas que estavam fora da aliança, tá? Representa aquelas pessoas que estavam fora da aliança mosaica, mas que em Cristo eles se tornam co-herdeiros da promessa, assim como nós éramos. Nós estávamos fora dessa aliança, mas Jesus veio para os que eram os seus não aceitaram, e aí todo aquele que o aceitarem, deu-lhe poder de ser chamado filho de Deus. Então, a palavra gentios tem essa representatividade aí, tá? A introdução diz: Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa em Jesus em Atos capítulo 1, verso 8. Aí o evangelho alcançaria Jerusalém, Judéia e Samaria, chegaria aos confins da terra. Os capítulos 13 ao 28 marcam a grande virada da narrativa, quando o foco quando o foco deixa de ser em Jerusalém
e passa a ser Antioquia. E dessa igreja caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura, né? Olha só que interessante, que o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para a evangelização do gentio. Isso mesmo, tá? Eu até grifei aqui embaixo, ainda na sequência da introdução, perceba, mas como resposta ao chamado direto do Espírito Santo para alcançar as nações. Então, isso foi um chamado, isso foi uma chamada diretamente, não foi da vontade humana, querido, não de forma alguma, mas foi o Espírito Santo quem o chamou. Pois bem, tópico 1 da nossa lição diz o nascimento da missão gentílica. Vamos lá. Subtópico 1 do tópico 1, Antioquia, um centro escolhido por Deus. Aí é uma base, querido, missionária. Percebemos que a igreja do gentílica na Antioquia, é a base missionária. Fundada por Seleuco Nicator em 300 anos antes de Cristo, Antioquia da Síria, tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Culturalmente, gregos helenistas abrigava significativa, população judaica exercia forte influência intelectual e comercial. Bom, foi ali que os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26. Resumindo aqui o subtópico 1 do tópico 1, a igreja de Antioquia tornou-se a base missionária para a pregação do evangelho. É isso mesmo. Subtópico 2 do tópico 1, nós vemos aqui que naquela igreja, ali, tinha profetas e doutores que serviam ao Senhor. Eram homens habilitados, homens capazes. Então perceba que a liderança local reunia profetas, doutores e mestres. Os profetas tinham um papel principal a desempenhar ali dentro. Eles exortavam, era o papel dos profetas, exortar mediante inspiração direta de Deus. Ele recebia a mensagem do Senhor e aí transmitia para a igreja. É o papel do profeta, tá? Então, dentro daquela igreja também tinha os mestres que instruíam com base nas escrituras e na tradição do ensino de Jesus. Aquela igreja era uma igreja completa em relação à pregação, ao ensinamento, uma igreja que procurava ali seguir na risca os preceitos do Senhor Jesus. Aí durante esse serviço ao Senhor, marcado por oração e jejum, a qual o Espírito Santo falou, à disposição desses líderes em buscar em Deus e aptar a discernir os propósitos do Espírito Santo, além das necessidades locais. Um ponto aqui é interessante, quando o líder da igreja, quando o homem da igreja, que Deus assim habilitou ele, tem esse discernimento e o propósito do Espírito Santo para tal necessidade local. Ele tem que entender. A igreja, eu até coloquei aqui no rodapé do slide, se você perceber aqui, ó, a igreja é regida pelo Espírito Santo, não existe competição de cargo ou oposição. E uma das coisas hoje é interessante pensar, muitos líderes, quando vê alguém se destacando dentro da igreja, ele tem medo de perder a posição. Parece que ele tem um pavor, cria um clima diferente, cria um problema dentro da igreja. Em vez dele se alegrar por isso e ter essa consciência de que o ministério que Deus deu para ele, ninguém vai tomar, a posição que Deus deu para ele, ninguém vai tomar, é a realidade. Ele tem que ter o prazer de levantar líderes, de levantar homens de Deus dentro da igreja. A igreja de Antioquia ali tinha profeta, tinha mestre, tinha doutores. Cada um tinha o seu posicionamento dentro daquela igreja, tinha o seu cargo, sua função. É isso, a igreja do Senhor tem... Querido, o próprio Jesus disse que grande é a seara, poucos são ceifeiros. E as pessoas ainda ficam brigando por cargo, por posição. Subtópico 3, tópico 1. A separação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo ordenou, isso mesmo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Ponto. Agora eu fico pensando, aquela igreja, de fato, meu irmão,
Será que Jesus, o Espírito Santo, falou diretamente para o pastor principal daquela igreja, para o líder principal, ou tocou no coração de todos naquele momento? É interessante pensarmos nisso. Nós vamos pensar um pouquinho. A igreja respondeu com jejum, oração e imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino e enviando os seus melhores obreiros, Paulo e Barnabé, os melhores obreiros. Esse ato inaugurou um novo momento da história cristã. Então, o que eu quero dizer com isso? Ó, aqui embaixo até está sublinhado aí, sublinhado não, está em negrito, perceba aí, ó, deve ser sempre acompanhado de intercessão, consagração e dependência do Espírito Santo. Queridos, a obediência da congregação, ela precisa ter essa essência, tem que ter esse acompanhamento através de intercessão, de consagração, e assim tinha lá naquela igreja. Barnabé buscou Paulo para ajudar a igreja de Antioquia, e olha o que aconteceu lá, trabalhando junto, ocorreu todo esse episódio, o Espírito Santo separa os dois para uma obra. Então, o obreiro, líder principal, ele tendo esse discernimento, ele tem que entender que Deus o chamou homens lá dentro para ajudar ele. Mas também ele deve entender que a qualquer momento esses homens vão se destacar ou sobressair para um determinado ministério que o Espírito Santo assim o chamou para a obra a qual o Senhor preparou. Mas vamos lá. Uma observação aqui importante, tá? O chamado de Deus, ele não é imediato, está em um rodapé do seu slide. Há um processo de amadurecimento. A observação importante em uma lição para quem tem um chamado é aqui. Eu coloquei até algumas coisas a mais aqui. A conversão de Paulo ocorreu por volta de 33 a 36 depois de Cristo, no caminho de Damasco. A história nós conhecemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Aí o envio pela igreja de Antioquia aconteceu 10 anos depois, praticamente, ou 13 anos depois, a cerca de 46 a 48 depois de Cristo, está lá em Atos capítulo 13, aproximadamente de 10 a 13 anos, foi que demorou para que a igreja ela enviasse o apóstolo Paulo. Não que Paulo não tinha já feito algumas obras antes, mas estou falando de um período aqui que Barnabé encontra Paulo, traz ele para Antioquia, e ali fica agora um processo de amadurecimento. Porque está até aqui esse gráficozinho que eu coloquei, esse infográfico aqui, em Tarso, a cidade natal de Paulo. Aí Barnabé reconheceu o potencial de Paulo, Antioquia é o centro missionário, depois Paulo pregou e amadureceu em Tarso. Aí Barnabé trouxe Paulo para Antioquia, depois aqui na coluna de Antioquia, local é em Antioquia, que é enviado Paulo e Barnabé. Lá em Tarso é um tempo de anonimato na vida de Paulo. Aí Barnabé aqui é o mentor e o encorajador. E aqui na coluna de Antioquia, a terceira coluna, e a igreja deve ser sensível ao Espírito Santo, a qual Antioquia foi, tá? Então perceba que há um processo. O que nós observamos hoje em dia, na questão dentro do Evangelho, é que as pessoas, elas estão, queridos, assim, sabe pregar bem, sabe ter uma oratória boa, mas eles têm, parece que acelerar o processo, querem já ir para cima mesmo, pregar, viajar para lá, para cá, não tem um amadurecimento, não tem um crescimento espiritual, e está um problemaço isso aí, de muitos obreiros que está acontecendo aí, tá? Mas vamos lá, o subtópico 2, ou seja, as pessoas não sabem esperar o tempo de Deus, elas não sabem esperar o momento certo, vão e às vezes causam um problemaço no meio do cristianismo. Segundo tópico, o Espírito Santo e a obra missionária. Vamos lá. Subtópico 1 do tópico 2, o Espírito Santo que conduz a missão. O livro de Atos pode ser chamado com justiça de Atos do Espírito Santo. É ele quem inspira, dirige, separa e envia missionários. A missão não nasce da criatividade humana. Está em negrito aí. Vou repetir de novo. A missão ela não nasce da criatividade humana, mas da vontade soberana do Espírito. É bem verdade que hoje nós observamos que muitas coisas o ser humano vai querendo construir sem a vontade
e sem uma criação direta do Espírito Santo, sem uma vontade direta do Espírito Santo. E quando isso ocorre, é um problemaço para o ministério, para a igreja. É verdade. Embaixo aí no rodapé do seu slide está, eu coloquei uma observação, quando um projeto nasce pela vontade humana, não tem raiz. É verdade. O projeto nasceu da vontade humana, eu vou fazer isso porque é bonito. Eu vou fazer isso aqui porque é maravilhoso, olha que coisa linda. Aí eu vou fazer isso aqui porque, nossa, isso aqui Deus está falando, e não é. Quando nasce da vontade humana, um projeto nasce da vontade humana, não tem raiz. É verdade, tenha cuidado com isso. Obreiros, tenha cuidado. Missionários, tenha cuidado com isso. Subtópico 2, tópico 2. O poder do Espírito Santo na evangelização dos gentios. Vamos lá. Os discípulos viviam cheios do Espírito Santo. E por isso evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. Aí há referências bíblicas, Atos 4:31, 5:41, 7:55. O batismo do Espírito Santo lhes deu poder para testemunhar de Cristo e eficácia em sua mensagem. Opa, eu vou dar uma paradinha aqui, abrir um parênteses. É muito interessante pensarmos nisso. Para que eu recebo o batismo ou eu recebi o batismo do Espírito Santo? Há um propósito aí. Hoje nós vemos assim, as pessoas até orar, Senhor Jesus, batiza com o Espírito Santo. Senhor Jesus, nessa noite batiza com o Espírito Santo. Tem que ter um propósito. Ou seja, você chama a pessoa, muitos pregadores chamam a pessoa para frente, depois de uma pregação maravilhosa, usada por Deus. Eles chamam os crentes, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui, eles vêm. Agora, querido, qual o propósito da pessoa receber o batismo com o Espírito Santo? Vamos lá. Essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar resistência, olha só, realizar sinais e consolidar a igreja em diversos povos e região. A expansão registrada em Atos de 120 discípulos e a multidões é resultado direto dessas obras sobrenaturais. Está aí grifado em amarelo. Olha só o que diz. Muitos pedem batismo com o Espírito Santo, pedem poder, mas não sabem para que estão pedindo. Faz sentido para vocês? Claro que faz. Pensa nisso. Qual é o propósito? Qual a finalidade? Precisa ter um propósito. Os discípulos viviam cheios do Espírito Santo. Eles foram batizados com o Espírito Santo para um propósito, expansão do Evangelho. E nesse revestimento que eles receberam, o Espírito Santo foi com uma definição e com um propósito. E aí nós vemos, através dele, sinal da ação do Espírito Santo. Eles colocavam as mãos sobre as pessoas, elas eram curadas. Eles colocavam as mãos sobre as pessoas e elas eram batizadas com o Espírito Santo. Tudo tem um propósito. Por exemplo, eu vou aqui correlacionar para você entender. Quando Salomão pede sabedoria para Deus, para que Salomão queria sabedoria? De uma vírgula, a sequência ou após uma outra frase, tem um tempo muito, às vezes, espaçoso. Quando Salomão pede sabedoria para Deus, quando Deus diz, pede-me o que queres que eu te darei, aí Salomão, eu quero sabedoria e entendimento e conhecimento. Bom, aí eu fico pensando ali, a Bíblia não dá detalhe, mas nós temos que ser inteligente para pensar. Aí Salomão pediu sabedoria e entendimento e conhecimento. Sabedoria e conhecimento. Aí Deus disse assim, Salomão, para que você quer? Eu estou aqui fazendo apenas um correlacional, ou seja, uma conjectura. Aí Deus disse, Salomão, para que você quer sabedoria e conhecimento? Aí vem a resposta, depois da Bíblia. Salomão disse, para entrar e sair do meio do teu povo. Opa! Então isso agradou a Deus. Então tem um propósito. Salomão pediu sabedoria, não foi para julgar ninguém, não. Não foi para condenar ninguém. Salomão pediu sabedoria, não foi para querer ser mais sábio da época, não. É a mesma coisa, agora eu fecho esse parênteses, tá? Ele deu
para Deus a descrição, diz, para entrar e sair do meio do teu povo, Senhor. Aí Deus deu muito mais do que ele pediu. Então, para que eu quero o batismo no Espírito Santo? Querido, se você está pedindo um dom espiritual, tem um propósito. Se você está pedindo um dom de discernimento, tem um propósito. Se você está pedindo graça ao Senhor, tem um propósito. Então, isso é importante. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, para que quando eu estender minhas mãos, milagres sobrenaturais aconteçam. Então, o poder do Espírito Santo na evangelização gentil foi muito eficaz na vida dos discípulos. Então, fica aqui a dica, você obreiro, pastores, líderes, professores, para nós, tá? Subtópico 3, tópico 2, e há evidências da ação missionária do Espírito Santo. As primeiras viagens missionárias mostram a criação e intervenção do Espírito Santo. Portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas apesar de perseguições. Veja, o Espírito Santo encheu esses homens. Olha o que aconteceu. A expansão do Evangelho, a implantação de igrejas, os gentios receberam graças do Senhor. A convenção do procônsul Sérgio Paulo, quando Paulo chegou ali, aquele Lima estava lá atrapalhando, querendo atrapalhar. Paulo orou, aquele camarada ficou cego. Então, querida, é claro que você não vai sair pedindo poder para Deus para querer dizer, não, quando eu pôr minhas mãos no inimigo, ele vai cair por terra. Não, não é isso. Também não, tá? Em Pafos, o confronto entre Paulo e Elimas não era apenas um episódio de oposição, mas uma demonstração do que a luz do Evangelho prevalece sobre as trevas. Está em negrito no slide. A convenção do procônsul Sérgio Paulo, isso mostra, querido, revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus, tá? A missão avança porque o Espírito Santo, ou seja, é o autenticador, a mensagem confirma a autoridade dos enviados. Então, esse é um propósito definido. Tópico 3 da nossa lição. A igreja como agência missionária. Subtópico 1, tópico 3 diz assim, a igreja que ouve a voz de Deus. Eu grifei, está em negrito aí. Antioquia deve ser um modelo para toda a comunidade cristã. Isso é verdade. Uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina, isso não tem quem segure ela, meu irmão. Vou repetir de novo. Uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina, sabe discernir, ninguém segura ela. Onde ela for, aonde ele for, onde estiver ali um cristão cheio do Espírito Santo, esse cristão vai ser impactado ou vai impactar aquele lugar. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age com obediência. A obra missionária não é uma programação, mas uma identidade. Em Atos 3 vemos isso, que o Espírito Santo fala à igreja e que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso, é verdade. Ouvindo a voz de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós vamos, em qualquer lugar que nós chegar, o ambiente será mudado, será transformado. Você precisa ter isso na sua mente, tá? Subtópico 2, tópico 3. Uma igreja que envia, sustenta seus missionários. Ou seja, o Espírito Santo chamou, mandou, então não vai ter falta de nada. Hoje é uma preocupação muito grande, né? As igrejas até relutam e lutam com isso, porque preocupado com o missionário lá na ponta, não passa necessidade, não tenha dificuldade, que mais às vezes é uma preocupação, até eu digo, dentro de uma razão de preocupação humana, sim, mas o Espírito Santo mandou, ele vai prover. Eu acredito que quem é chamado para a obra missionária, Deus não vai deixar de faltar nada. Se você tem convicção, meu amigo, tenha certeza que onde você estiver, você missionário, você líder, se Deus te chamou para uma obra, tenha plena certeza, de nada você terá falta. Ele é o suficiente para a sua vida. A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participa ativamente do envio. Não refém seus melhores servos, não retém, aliás, os seus melhores servos, mas os consagre ao propósito eterno. Obreiros, se você tem os melhores obreiros na sua liderança, que privilégio que você tem. Não retenha eles, não queira parar esses homens, esses jovens que estão aí com
toda a chama ardendo no coração de pregar, de evangelizar. Ajude essas pessoas, desde que o evangelho seja expandido na sua região ou fora da sua região, tá? Sustentar, interceder e acompanhar missionário é a parte inseparável da vocação eclesial. Assim como Antioquia se tornou um centro missionário e envio de obreiro, cada igreja local é chamada também a fazer isso, a tornar-se a base de operação para que o evangelho alcance novos povos e novas culturas. A igreja é do Senhor, não se preocupe com isso. A igreja é de Deus. Então, se a igreja levantou obreiros, se o missionário foi enviado, com certeza Deus irá suprir todas as necessidades. Subtópico 3, tópico 3, uma igreja que cumpre a grande comissão. A ordem de Jesus permanece ainda, ide pregar, a fazer os discípulos e alcançar as nações, Mateus capítulo 8, verso 28, verso 19 e 20. No mundo ainda há povos que nunca ouviram o evangelho, é verdade. Bom, está grifado de amarelo aí embaixo, no último parágrafo, o Espírito Santo continua chamando homens e mulheres para a sua obra, é verdade. Aliás, grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Poucos são os ceifeiros. O próprio Jesus exclamou com isso. A seara precisa de obreiro. E por que às vezes há tanto ciúme, há tanta briga? Meu Deus, tantas coisas acontecendo no meio do cristianismo. Essas lições gentílicas da igreja gentil nos dá muitas lições sobre isso. Que a igreja não pode reter os melhores obreiros, aquele que Deus chamou de forma alguma. A aplicação prática para nós aqui é isso. O chamado exige preparo e maturidade. A segunda lição aqui, o Espírito Santo é o condutor da missão. Temos que entender isso. Aqui, terceiro, a igreja é a base de envio e sustento. E quarto, a missão é universal. Judeus e gentios. Então, Deus chamou você está com a chama ardendo no seu coração para fazer a obra, faça. Mas tenha maturidade. E tenha certeza que você está sendo um condutor para tal missão. E a base, você precisa ter uma base. Não é sair por aí também sem ter alguém por trás segurando a corda, como digamos assim. Tem que ter uma igreja onde você foi ali formatado, onde você foi amadurecido. Paulo tinha uma referência. Paulo ficou 10 a 13 anos ali na igreja de Antioquia servindo, e depois o Espírito Santo manda ele. Então, tem estrutura, tem base, tá? E aí nós vemos que a missão é universal. Não se preocupe para onde você vai ser enviado, seja judeus, gentios ou qualquer outros povos, o Senhor está na sua vida e no chamado. A conclusão geral, chegamos ao final. A missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito Santo. Primeiro ponto está aqui. Tá? Tudo tem sempre um início. Oração, jejum e sensibilidade à voz. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia. E que a igreja responde, intercede e sustenta. A palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador, querido, em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Muito bem, hoje o Espírito Santo continua chamando sua igreja para alcançar as nações, grifado em amarelo aí, né? Para fechar nossa conclusão, estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento? Com uma pergunta aí. Se nós estamos dispostos, abra o coração, vamos abrir nosso coração, nossa mente, deixar que Deus assim habite nas nossas vidas. Deus abençoe, uma gratidão muito grande por sua vida e por esse momento, nessa nossa pré-aula, iniciando aí o terceiro trimestre de 2026, onde nós vamos estudar essas 13 lições sobre a igreja dos gentios chamados, o chamado aos gentios. Deus abençoe.